Vocês pediram para eu falar sobre o caso daquele jovem em São Paulo que matou os pais, que aconteceu semana passada. E hoje a gente foi surpreendido por uma outra notícia, novamente o crime de parricídio, ou seja, homicídio de pais, que aconteceu agora em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. 2 adolescentes de 16 anos chocaram o país ao matar brutalmente seus pais. Que tipo de mentalidade os levou a esse terrível ato? Existe algum tipo de organização mandante? Eles se conhecem? Serão apenas 2 casos isolados de psicopatia? Que tipo de desenhos macabros um dos jovens fazia que surpreendeu a polícia? A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa analisa tudo isso e muito mais. Assista até o final para entender e se prevenir de casos como esses. E aí eu queria que a gente fizesse uma análise um pouquinho mais profunda. Vamos ver, inicialmente, as semelhanças entre os 2 casos. A idade, né? A gente vê que ambos os casos envolveram adolescentes de 16 anos e ambos do sexo masculino. Uma outra coisa, a relação com as vítimas. Em ambos os casos, os adolescentes mataram seus pais adotivos. Outro detalhe que a gente tem que ver, confissões do crime. Nos 2 casos, esses jovens ligaram para a polícia e confessaram o crime. Que tipo de pena você acha que esses 2 elementos mereceriam receber? Comente abaixo. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar para me ajudar a trazer mais alertas importantes como esse. Eu estou explicando isso, gente, para a gente ver se existem semelhanças e se tem algo a mais por trás disso. Tem mais coisas que a gente tem que entender. Arma do crime. No caso de São Paulo, uma arma que estava muito à mão, né? Porque o pai da vítima era guarda florestal, se eu não me engano, e utilizava a arma. Então, era o que estava à mão. Em compensação, no Rio de Janeiro, foi martelo. Ele matou os pais à martelada. Eu estou falando isso, gente, porque matar alguém à martelada é algo de uma indiferença, de uma crueldade, porque você vê e observa a pessoa morrendo na sua frente e de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, cruel. É muito cruel. Um tiro, você tem mais, entre aspas, piedade, porque a pessoa morre rapidamente. Mas a martelada é algo muito, muito cruel. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que destacar, que ambos tiveram esse tipo de utilização de armas que estavam muito à mão, muito fácil ali. E a motivação dos 2 crimes foi conflitos domésticos. Tá? Os crimes, teoricamente, foram motivados, no caso de São Paulo, do adolescente que teve o seu celular retirado. E no caso do Rio, de um adolescente que queria faltar aula para descansar, para ser sua aula de jiu-jitsu, e os pais não permitiram. Por que a gente fala motivação? Porque, na realidade, pode ser motivação, mas não se justifica. Se todos os adolescentes que tiverem um não forem matar seus pais, a gente não tem mais, a gente não vai ter em pouco tempo pais saudáveis ou pais que possam educar seus filhos. Então, a gente tem que ver muito direitinho o que está por trás disso. Vocês me perguntam sempre assim, mas Bia, faz um perfil da personalidade dessas pessoas. Mas tem muito mais do que personalidade, gente. A gente tem que ver de uma maneira mais ampla. E uma coisa que chamou atenção também nos 2 crimes foi a atividade pós-crime desses 2 adolescentes. No primeiro, o de São Paulo, esse adolescente, depois de ter matado a irmã e o pai, ainda comeu dentro de casa e foi para a academia malhar como se nada tivesse acontecido. Em compensação, no Rio de Janeiro, esse mesmo adolescente, do mesmo sexo masculino e também de 16 anos, comete esse crime, mata o pai e a mãe, e ele vai à lanchonete com um amigo, como se nada tivesse acontecido. No Rio de Janeiro, esse menino, quando volta para casa, ele bota fogo nos corpos da mãe e do pai. E aí eu fiquei pensando que há uma indiferença absurda. Então a gente pode dizer, Bia, que eles são psicopatas, que é sempre que vocês me perguntam. Eu não
posso dizer que eles são porque eu teria que ter uma história inteira, isso que eu estava tentando entender. Mas eu posso dizer com certeza que o ato criminoso que foi realizado em ambos os casos trata-se de um ato psicopático. O que significa isso? Pessoas que utilizaram de uma crueldade imensa e não tiveram qualquer tipo de sentimento empático em relação às suas vítimas, não tiveram nenhum tipo de culpa ou arrependimento pelo ato. A gente viu isso logo depois disso. Então fica a pergunta, assim, e a data dos crimes me chama muita atenção, uma diferença de 6 dias, né? Um foi dia 17, o outro foi dia 23, 17 de maio e 23 de maio. E eu fico perguntando, será que a gente vai ter outro crime desse tipo daqui a 6 dias? Porque se tiver uma coisa orquestrada, pode ser que isso ocorra. Então, que isso se trata de personalidades frias e calculistas, não tem dúvida. A questão é, existe algo por trás disso? Existe algum tipo de manipulação que venha da Deep Web, que esteja orquestrando isso de alguma maneira, escolhendo perfis muito característicos para cometer esses crimes, como se fosse um grande desafio, como se fosse uma versão moderna do Jogo da Baleia Azul de 2017, que fazia com que os adolescentes chegassem em tarefas até cometer o suicídio. No livro Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz, a psicologia dos psicopatas é aprofundada num estudo minucioso, em um livro que virou best-seller nesse assunto e inspirou muitos autores. Vou deixar um link na descrição e no comentário fixado para você adquirir esse livro por um preço em conta, vale muito a pena. E também, não deixe de assistir essa playlist no card acima, onde a doutora Ana Beatriz aborda diversos casos sobre psicopatas. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e na tela final desse vídeo. Por que eu estou falando e questionando isso? A gente vive num mundo globalizado, onde a gente tem cadeias terroristas, cadeias criminosas, que podem sim estar recrutando um perfil de personalidade que seria capaz de qualquer coisa, inclusive matar seus pais, ou seja, o crime de parricídio. Vamos pensar que se nada disso aconteceu no sentido de ser algo mais amplo, ok, trata-se da gente começar a identificar características de uma personalidade psicopática mais precoce para evitar que eles ajam dessa forma. Agora, se existe também acoplado a isso pessoas ou grupos de grande interesse querendo recrutar pessoas capazes de qualquer coisa, por parricídio é capaz de qualquer coisa. Uma pessoa que mata pai e mãe é capaz de qualquer coisa. Que organizações seriam essas e como isso teria que ser tomado providências? Por quê? Porque isso é uma coisa que já envolve Polícia Federal, serviços secretos. A gente vive num mundo globalizado. E no mundo globalizado, uma ação tem que ser globalizada para fazer frente a isso tudo. Então fica o alerta. Eu acho que tem mais coisa do que simplesmente um parricídio isolado, e a gente vai poder ver isso aí nos próximos dias, quem sabe, ou então que a gente fique bastante alerta para que isso não se repita. A mídia se refere a esses dois elementos como adolescentes, mas sem demagogia, para mim são dois monstros irrecuperáveis. Esses foram dois casos verdadeiramente chocantes e hediondos, dignos de dois psicopatas perversos e de uma profunda ingratidão para com os pais que os adotaram e lhes dedicaram tanto amor. Casos como esses ressaltam a importância de identificar comportamentos e sinais de problemas psicológicos em jovens e agir preventivamente. Enfim, se você é avesso ao caos que continua a assolar essa parte doentia da nossa sociedade e quer apenas evoluir e ser uma pessoa melhor, acesse o link da descrição e do comentário fixado, pois ali você aprenderá a ter um cérebro blindado e munido de uma saúde mental diferenciada para poder viver uma vida longeva e saudável. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, como uma forma de alerta e prevenção. E inscreva-se para mais vídeos. Não deixe de conferir a
playlist ao lado, onde a doutora Ana Beatriz se aprofunda mais ainda sobre o assunto da psicopatia. E se quer se aprofundar ainda mais, adquira o livro Mentes Perigosas da doutora Ana Beatriz, indicado na descrição e no comentário fixado. E espero que esse vídeo possa ter servido como um seríssimo alerta preventivo.